Em nome do Senhor Jesus, quero dar um bom dia a todos os irmãos. A gente vai, então, portanto, fazer uma leitura do capítulo 16, Jacó e Esaú, para que Deus possa transformar a palavra na vida de cada um, de acordo com a necessidade. Isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Em Gênesis 25, vamos ler um pouco. Do 19 em diante, diz assim, ó. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou a esposa Rebeca, filha de Betuel, e o arameu de Padã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor Deus. Olha só, Deus disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Estava profetizado isso. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, que era Esaú, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Olha só. Então, estava profetizado que o irmão mais novo dominaria o mais velho. Passando aqui para o espírito de profecia, diz assim, ó, Jacó e Esaú, os filhos gêmeos de Isaque, apresentam um nítido contraste entre eles, tanto no caráter como na vida. Antes de nascerem, um anjo de Deus previu o quanto eles seriam diferentes. Em resposta à oração aflita de Rebeca, o anjo declarou que ela teria 2 filhos. Ele revelou a história deles no futuro, dizendo que cada um se tornaria o pai de uma poderosa nação, mas que um seria maior que o outro, e que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Esaú cresceu fazendo a própria vontade e centralizava todo o seu interesse no momento em que estava vivendo. Estava nem aí para o futuro, sem limites. Sua alegria era viver a vida selvagem e a vida de caçador. No entanto, era o favorito do seu pai. Esse filho mais velho explorava sem medo as montanhas, deserto. Depois voltava para casa com a caça e com as emocionantes histórias de sua vida de aventuras. É mesmo que os pescadores hoje, né? Pescar é uma coisa muito agradável, muito boa, é terapêutica, é uma coisa assim revigorante quando se faz por esporte, né? Não o pescador que vive a noite, o dia no sol quente, o frio, o calor, pescando para tirar o seu sustento. É diferente daquela pesca, né, de férias, daquela pesca de lazer. É completamente diferente porque eu já vivi as 2 coisas. Já passei de meses. Eu tinha 17 anos. Então, a gente passava o mês inteirinho esperando o peixe chegar no local que ele passaria na época. Porque tem a época dos peixes e os pescadores conhecem tudo isso, né, irmãozito? E a gente passava um mês esperando, mas dava certo.
mas era muito cansativo. Não é fácil, não, gente. Mas quando é para lazer, aí é outra história, completamente diferente, gente. Então, Esaú cresceu fazendo a própria vontade. Jacó era mais ajuizado. E Esaú, ele só queria se divertir. Esse filho mais velho, como diz aí, explorava sem medo as montanhas. Jacó era mais ajuizado e esforçado, sempre pensava mais no futuro que no presente. Tinha outra cabeça. Vivia contente com a vida no lar. Um queria as aventuras e outro queria estabilidade. Ocupado em cuidar dos rebanhos e cultivar a terra. Sua mãe apreciava sua paciente perseverança, economia e prudência. Tudo isso Jacó tinha diferente do outro. Olha só, que o próprio irmão mais novo era mais prudente, mais econômico, mais dedicado à estabilidade da família. E o mais velho não estava nem aí para a vida. Que coisa, né? Então, Rebeca, ela ficava muito tocada com isso. O filho dava mais segurança, era mais amoroso, estava mais presente. O outro saía o dia todo, voltava à tarde, comia e não estava nem aí para a conversa, aquele aconchego da família, que é importante, né? A conversa. Mesmo que antes as pessoas eles só faziam a refeição quando estava todo mundo junto. Tem família que ainda conserva isso. Mas, devido à correria do dia a dia, o estresse da cidade, por exemplo, no interior se vê mais isso, sempre, né? Mas na cidade já é praticamente impossível. Cada um tem um horário diferente, distância de trabalho, eu corre. Uns nem vêm em casa, almoçam no serviço mesmo. Então, hoje é tudo bagunçado a coisa. Esaú e Jacó foram ensinados, olha, a considerar o direito de primogenitura como uma coisa muito importante. Eles tiveram o mesmo ensinamento, a considerar isso como uma coisa muito importante, pois incluía não só a herança de bens materiais, mas incluía também a liderança espiritual, que era muito importante também. Aquele que a recebia se tornava o sacerdote da família. E da linhagem de seus descendentes viria o Redentor do mundo. Olha só o que foi passado para os dois, que da linhagem do sacerdote viria o Redentor do mundo, o Senhor, Jesus. Que grandeza, que coisa importante, mas que o outro não estava nem aí. E nós podemos observar os Esaús modernos hoje, que chegam na igreja, são recebidos com todo o carinho, são ensinados, são bajulados com tanto carinho, mas eles não querem nem saber. Não estudam, não se interessam. Para comprar a lição da escola sabatina é um sacrifício. Quando compra, chega no sábado atrasado e ainda leva sem responder nada. Nunca aprende nada, sempre leigo. Nunca está apto a falar no púlpito, nunca está apto a levar a palavra de Deus, porque não se interessa. Não estão nem aí. Passam uma vida inteira e não frutificam. A maioria só dá despesa para a igreja. Alguns deles dão mais despesa para a igreja do que satisfação, entendeu? Mas a Bíblia diz que tem que deixar o joio e o trigo juntos. Não se pode fazer nada. Jesus é que vai saber separar. Temos que ter paciência. Temos que sempre acolher bem. Porque é Jesus quem vai fazer essa diferença. Mas o que eu estou falando, todos entendem, principalmente os líderes, né? Sabem o que eu estou falando, do que se fala. Eles foram ensinados aquela importante
notícia, né, que de um viria o Salvador do mundo. Por outro lado, quem recebesse o direito de primogenitura tinha algumas obrigações. Aquele que herdasse, né, a bênção deveria dedicar sua vida ao serviço de Deus. Aí que piora, né, para Esaú. No dia do casamento, nas relações familiares, na vida pública, deveria consultar a vontade de Deus. Essa pessoa teria que colocar a vida na mão de Deus e cada passo, cada projeto, cada decisão teria que ser consultada diante de Deus, para que as decisões fossem santas, fossem corretas e servissem para abençoar os outros. Isaac falou com seus filhos a respeito desse privilégio e condições e explicou claramente que Esaú, como irmão mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. No entanto, Esaú não se dedicava à devoção, nem tinha inclinação para viver uma vida religiosa. Para ele, as exigências que acompanhavam o direito de primogenitura não passavam de restrições inconvenientes. Olha só, restrições inconvenientes, até detestáveis. Ele não tinha menor dom, menor vontade, menor queda para o encargo. Esaú considerava um fardo de escravidão a lei de Deus e a condição da aliança de Deus com Abraão. Ele achava isso um fardo. Havia aquele jovem que você vai ensinar, às vezes o pai ou a mãe vai ensinar, meu filho, isso aqui, mamãe, o que é isso? A senhora está desatualizada, arcaica. Hoje a vida é diferente, nós estamos no século XXI. Já ouvi muito isso, certo? Mais ou menos era o espírito de Esaú, decidido a satisfazer a sua própria vontade. O que mais desejava era ter a liberdade de fazer o que lhe agradasse. Agora, aguarde só que o espírito de profecia vai dizer mais. Para ele, o poder e as riquezas, festas e orgias. Olha o que está no espírito de profecia. Vou repetir. Para ele, o poder e as riquezas, festas e orgias eram o que satisfazia, o que lhe trazia felicidade. Amava a liberdade sem restrições na sua vida selvagem e errante. Hoje nós vemos um tipo de maldade terrível, querendo empurrar certos ensinamentos depravados, satânicos, nas criancinhas, nas nossas crianças no Brasil todo, e através de professores que deveriam ter o cuidado de agir como pai, agir com amor, eles querem empurrar isso nas crianças. Coisas terríveis. Só estou passando isso aqui porque para fazer essa contextualização. Não está fácil. E era exatamente que o espírito de Esaú, naquela época, gente, vê que Satanás, ele era aquele lá e continua o mesmo, ele não morreu. E por isso que ele vai conseguindo, através de pessoas que estão afastadas de Deus, impondo a sua filosofia satânica para dentro dos lares, para dentro das escolas. Assim como ele pega líderes espirituais com a Bíblia na mão para ensinar as inverdades e dizendo que está na Bíblia, a mesma coisa ele faz com os líderes educacionais para deturpar a mente das crianças, para depravar as crianças. A palavra mais certa é depravar as crianças. Como é que pode, gente, ter um espírito desse? Mas hoje está assim. Mas esse é o mesmo inimigo que estava lá instruindo a mente, né, de Esaú. Rebeca se lembrava das palavras do anjo e conseguia diferenciar mais claramente o caráter de seus filhos do que o marido. Convencida de que a herança da promessa
da promessa divina estava destinada a Jacó, ela repetiu para Isaque as palavras ditas pelo anjo. Ela foi lá com Isaque e disse o que o anjo tinha falado. E o anjo tinha falado que o mais novo dominaria o mais velho. E ela queria que Isaque concordasse com isso, porque era a ordem de Deus, mas ele estava irredutível. Para ele, na cabeça dele, a bênção tinha que ser do mais velho, como era de tradição. Mas ele não estava observando a quebra de paradigmas. Deus faz o que ele apraz. Deus sabe o que é melhor. Mas você sabe que a tradição, ela atrapalha muita gente. Eu me lembro, a minha mãe dizia, eu nasci católico, não, meu pai era católico, minha mãe era católica, eu nasci católico e vou morrer católico. Ponto final. Era assim, não é assim que acontece? Alguém já ouviu essa expressão, talvez, né? Então, era mais ou menos dessa maneira que Isaque pensava, ó, a tradição é o mais velho, então vai ter que ser o mais velho, certo? A minha esposa fala que tinha uma pessoa tão grossa, tão grosseira, que um dia ele pegou um pedaço de sabão e foi comer pensando que era queijo. Aí a mulher disse, não come isso que não é queijo, já estava botando na boca. Disse, mas agora eu vou comer, porque é queijo. Isso é sabão. Não, tem gosto de sabão, mas é queijo. Entendeu? A teimosia extrema. Mesmo assim, as afeições do pai estavam centralizadas no filho mais velho. Ele estava decidido a dar a Esaú o direito de primogenitura. Jacó ficou sabendo, por sua mãe, que o direito de primogenitura deveria ser dado a ele, e desejava intensamente receber o privilégio dessa bênção. Por quê? Ele... Na realidade, a bênção foi para ele mesmo, para Jacó. Então, ele queria esse direito. Apesar da tradição, que era muito forte, a palavra do pai, do patriarca, era lei. Mas, realmente, Jacó tinha razão de querer a bênção, porque o anjo disse que era para ele, não era a posse da riqueza de seu pai que ansiosamente esperava. Era o direito de primogenitura que ele mais almejava. Olha só. Tem gente que chega na igreja, ele quer aprender, ele quer pregar, então, às vezes, nem sabe pregar direito e já começa a falar. Eu já conheci pessoas, jovens, que chegou na igreja, foi batizado e já queria sair pregando para todo mundo, e aí era um perigo, né? Que eu tinha muito cuidado, porque ele não sabia e podia passar muita coisa errada, né? Muita coisa aí tinha. Então, deu trabalho já. Mas olha só, a vontade dele era pregar. A vontade dele era fazer o trabalho de Deus. Era tão grande que eu ficava sabe, numa situação difícil. Como é que eu vou dizer, como é que eu vou dicotomizar a ideia, a vontade de uma pessoa que quer falar de Jesus? Então, aí tem que ter muito jeito. Irmão, bora aprender mais isso aqui, porque você vai arrebentar falando aí. Então, é o jeito que você... Irmão, olha, eu sei que você está pregando bem, sei que você tem vontade, e eu queria ensinar mais umas coisas para você. Aí, você vai ensinando os pontos fundamentais, né, para que ele possa passar isso. Já é diferente de outros que passam uma vida inteira e não tem coragem de sair um dia sequer para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, os anos se passaram, Isaque já idoso e cego, sentindo que a morte se aproximava, resolveu não demorar mais a dar a bênção ao seu filho mais velho. Sabendo da oposição de Rebeca e de Jacó, decidiu realizar a solene cerimônia em segredo e deu as instruções a Esaú. Meu filho, vá ao campo, caçar alguma coisa para mim. Prepare-me uma comida saborosa, bem gostosa.
aquela que tanto eu aprecio, e traga-me para que eu a coma e abençoe, e te abençoe antes de morrer. Bom, isso aí, ele foi não pela bênção, é que ele gostava de caçar, é que ele gostava de trazer a caça. Aquilo para ele, né, como eu falei, né, o pescador, quando tem uns pescadores aí que são patrocinados por grandes empresas de produtos de pescas, e eles vão pescar, e quando ele pega o peixe, ele mostra, filma, e depois ele solta. O peixe é só um troféu, né? Na realidade, o que ele está ali, olha só a comparação, gente. Na realidade, ele está ali só pelo patrocínio. Olha aqui, ó, grana, os patrocínios, as empresas de produto de pesca, ou do gênero, eles patrocinam esses pescadores. Então, ele vai, ele nem se interessa, ele não, o contrato com a empresa é ele soltar o peixe, os patrocinadores, certo? Ele mostra, ele pega o peixe, mostra, mas ele tem que soltar o peixe, ele não pode matar o peixe. Então, Esaú fazia isso com a caça. O pai disse, olha, vai, eu vou te abençoar, eu vou te passar a bênção. Ele foi, mas o prazer dele era a caça, era trazer o animal morto. O prêmio dele, né? Então, Rebeca contou a Jacó o que tinha acontecido, insistindo que tomasse uma atitude imediata. Meu filho, você tem que fazer alguma coisa. Se você vai perder a bênção, não sei que a mãe fala, meu filho, você tem que fazer alguma coisa rápido, porque senão você vai perder a bênção. A fim de que a bênção não fosse concedida a Esaú. Ela afirmou ao filho que, se ele seguisse suas instruções, obteria direito de primogenitura, conforme Deus tinha prometido. Jacó não concordou facilmente com a mãe. Mãe, o pai vai ficar zangado. Já pensou se ele descobrir como é que eu vou ficar? E se ele me der uma palavra maldita, eu estou perdido. O pensamento de enganar seu pai lhe causava grande angústia. A irmã White está falando que só de Jacó pensar em enganar o pai deixava ele angustiado. Era um filho bom, era um filho obediente, um filho ligado à família, aos pais. Ele cuidava do pai, ele trabalhava, ele que cuidava da casa. Ele que cuidava dos animais, que tratava toda a economia da casa, era Jacó. E, às vezes, eu vejo as pessoas falando só Jacó como enganador, tratando Jacó como se fosse um bandido. Não. A promessa que Deus fez para ele cuidava da família, não tinha ninguém mais adequadamente para receber essa bênção de Deus. Então, o pensamento, só de ele pensar em enganar o pai, ele já sofria. Um pecado como esse traria maldição ao invés de bênção. Era isso que ele pensava. Ele, enfim, cedeu e começou a colocar em prática, né, o plano da mãe. Porque também a palavra da mãe tem muito peso. E para encerrar, meus irmãos, olha só o que o Espírito de Profecia diz. Multidões estão vendendo o seu direito de primogenitura pela satisfação dos sentidos, aquilo, né, que lhe dá prazer. Sacrificam a saúde, enfraquecem as faculdades mentais e perdem o céu. Tudo por um simples prazer temporário que os enfraquece e desmoraliza ao mesmo tempo. Esaú despertou muito tarde para conseguir recuperar sua perda. Assim acontecerá no grande dia de Deus com aqueles que trocaram sua posição de herdeiros do céu por suas satisfações pessoais e egoístas. Gente, está tudo isso aqui, ó, nesse livro, gente. É muita instrução, é muitos saberes que o povo de Deus, se estudar isso aqui, tirará grandes lições, né, meus irmãos? Então, isso acontece hoje, os Esaús modernos.
que tiram a atenção das coisas de Deus. Pessoas que chegaram na igreja, foram batizados, foram salvos, mas com o tempo foram perdendo a vontade de ir para a igreja, chegando atrasado, não fazendo mais os deveres, né, da ligação diária com Deus, e aí perdem a primogenitura atual, que é o céu, prometido para cada um de nós, sim ou não? Que isso não venha acontecer com nenhum de nós, meus irmãos. Vamos fazer a oração? Senhor Deus, muito obrigado pelos teus ensinos, porque dele nós tiramos as melhores conclusões para a nossa vida, meu Deus. Que o Senhor perdoe nossos pecados, santifique-nos, cada pessoa que está nessa sala, que chegue a salvação em nossos familiares, aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor. Abençoa, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. A chuva serôdia, a tua promessa que se cumpre em nossas vidas, Senhor, para que nenhum de nós venha a se perder a promessa, essa primogenitura espiritual moderna, Senhor, que é o céu, morar com Cristo Jesus eternamente. Abençoa o nosso dia e faz a tua vontade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.